Diz aí de mim. O texto é o seu material de trabalho, sua ferramenta, seu dia a dia, né? Como é que surgiu essa paixão, esse amor pelo texto, né? Como é que você começou a usar com humor isso, né? Legal, excelente pergunta. Eu adoro responder essa pergunta, porque é realmente uma história muito interessante. Olha, eu sou deficiente físico, não tenho o braço esquerdo metade, minhas pernas eu também, a perna esquerda eu não tenho ela toda, desde que eu nasci. A direita eu tenho até metade, então são próteses minhas pernas. Isso foi por quê? A minha mãe teve rubéola durante a gravidez. Aí o médico falou que era legítimo abortar, dentro da lei. Ela falou não, nem a pau. Aí ele falou, a senhora corre risco sério de morte. Ela encarou, meu pai ajudando, meu pai tirou a licença os últimos 40 dias para ficar cuidando dela, porque foi uma gravidez muito de risco, de altíssimo risco. E deu certo, né? Então, aí vim eu. É natural que eu seja radicalmente contra o aborto, até por eu ser uma pessoa que poderia não ter nascido por causa disso, né? Então eu sou radicalmente contra, até pela minha história de vida. Mas por eu ser deficiente, eu não conseguia ter todas as brincadeiras que as crianças costumam ter. Não dá para fazer pega-pega, pique-esconde, né? Bicicleta, futebol, basquete. E aí o que acontecia? Eu pegava meus brinquedos e contava historinhas com eles. Eu gostava de fazer historinha. Aí eu comecei, minha mãe me ensinou a ler muito cedo, ler e escrever. Eu comecei a guardar as histórias, comecei a escrever. Então foi daí a paixão pelo texto. Que legal. Então aí minha mãe me ensinou a ler e escrever com 3 anos, por volta de 3 anos. Minha mãe é professora. Ah, tá. E aí ela rapidamente me ensinou. Então aí veio a paixão pelo texto, de contar histórias. O humor foi o seguinte, eu tenho 3 dedos nessa mão, esses 2 nasceram grudados, tem o nome dessa deficiência, eu não lembro. Uhum. E aí o que aconteceria? A minha mão ia fechar, conforme ela crescesse, ia fechar, eu ia perder o movimento, porque os dedos eram juntos, né? Então o médico que me acompanhava falou, olha, quando tiver 8, 9 anos, vai ter que, 10 anos, vai ter que separar esses dedos. Ele, batata, com 8 anos, mesmo. a gente já separou os dedos hoje. Perfeito, super funcional, deu tudo certo. Só que eu tinha 8 anos, meu pai ficou com medo que eu ficasse depressivo, né? Com 8 anos, fazer uma cirurgia que não foi fácil, eu tive que ter um período de recuperação alto, né, grande. Aí meu pai, para que eu não ficasse depressivo, ele pegou e catalogou em fichas umas 400, 500 piadas. Ele fez um fichário. Piada do assunto hoje não pode ficar falar os assuntos porque é politicamente incorreto. É complicado. Então eu não vou falar. Piada de papagaio, piada de X, de Y, de Z, de A, B, C. E tinha lá um catálogo de piadas ao meu dispor. Não só meu pai atingiu o objetivo de eu não ficar depressivo, porque eu me divertia a beça, como eu comecei a perceber o padrão das piadas. Eu comecei a pegar. Hoje a gente chama de setup punch, né? Porque eu aprendi tecnicamente. Mas na época não tinha isso, né? Não sabia o que era setup punch, né? Não fazia ideia, 8 anos. Mas eu comecei a perceber, olha, a piada sempre conta uma cor, parte de uma ideia central, desenvolve e vira algo inesperado para dar graça. E eu fui vendo, todas obedeciam a mesma estrutura. Falei, cara, eu posso fazer isso aí. E aí eu comecei a escrever piadas, muito cedo. Nessa idade, já? Já com uns 8, 9 anos eu comecei a escrever minhas primeiras piadinhas. Que legal. E aí eu comecei a curtir isso. Então, daí que eu virei redator. E entre redator, com mais facilidade para o humor. Fui para publicidade. Em publicidade você tem que saber fazer, você sabe muito bem. A gente é colegas de profissão. A gente tem que ter uma caixa de ferramentas variada. A gente tem que saber fazer algo engraçado, como algo emocionante, algo inspirador, algo mais técnico. A gente tem que ter a caixa de ferramentas variadas. Mas obviamente que cada um tem algumas ferramentas que domina melhor. E a minha foi o humor, justamente por causa disso.
Desritmia.